testemunho de Ashley Irving. Vou começar a contar o meu testemunho, não vou detalhar todas as minhas maldades, como feiticeira, porque o propósito de meu testemunho é trazer edificação para suas vidas. O que me influenciava para eu entrar no mundo da magia, primeiro foram os desenhos animados. Depois, quando fiquei adolescente, foram os filmes de bruxaria. Na minha juventude, começou a despertar um desejo de ser feiticeira. Tudo isso influenciada por aquilo que meus olhos assistiam. Uma amiga minha, usada pelo diabo, me convenceu a entrar na feitiçaria. Comecei a realizar pequenos sacrifícios de animais pequenos, como rato, pássaro, gatos pretos, até sacrificar crianças desaparecidas. Comecei a ler muito livro que fala de ocultismo. Pegava livro na biblioteca, me aprofundava, comprava livro satanista. Eu estava disposta a ser uma bruxa. Comecei a ter insônia, ver vultos, ouvia vozes no meu quarto. À meia-noite, alguém chamava pelo meu nome. Eu me levantava da minha cama, abria a porta da minha casa, meus pais ainda dormindo, ouvia pisadas, barulho de porta se abrindo. Alguém chamava meu nome. Ashley, estou aqui. Vem. Eu saía para o quintal da minha casa, e ouvia apenas uma voz, mas não via ninguém, e começava a falar com ela. Foi assim que comecei a falar com os demônios. Ei, 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 ei. No dia seguinte, contei para os meus pais. Eles não acreditaram, e me levaram no psiquiatra, e não dava nada nos exames, nenhuma alteração mental. Quando o problema é espiritual, não adianta recorrer aos médicos. Depois da reação de meus pais, eu resolvi não contar mais nada para eles, era tudo em vão. Ao completar a maioridade, falei para os meus pais que iria morar sozinha. Não queria morar com eles, pois todas as atividades malignas que eu queria realizar, não podia fazer perto de meus pais. Eu queria evoluir, me tornar uma grande feiticeira. Para isso acontecer, eu precisava de privacidade. Sempre fui uma pessoa disciplinada, procurava fazer tudo aquilo que os livros mandavam. Tudo isso me ajudou futuramente a ser uma serva de Deus, praticante disciplinada pela palavra de Deus. 3 anos se passaram, as minhas experiências se tornaram mais íntimas com os demônios. Morava perto de matagais, longe de comunidades, para ter liberdade em fazer os meus sacrifícios de sangue e os meus rituais. Cheguei em fase que podia ver os demônios cara a cara e conversar com eles. Se apresentou para mim o demônio dos cosméticos. Ele disse: eu tenho inventado variedades de cosméticos desde os tempos antigos. Minhas atividades começou no Egito, e agora invento cosméticos em alta linha na ciência. Tenho feito isso para a sedução de homens. Quem compra os meus cosméticos, me dão legalidade para eu trabalhar na sua vida. Se apresentou a mim uma entidade maligna terrível. Ele é o responsável pelas falsas curas. Esse demônio fez um pacto comigo. Ele me ungiu para eu realizar todo tipo de operações de sinais. Eu tinha uma escola de bruxas, onde eu ensinava os meus alunos a praticarem magias. Esse demônio operador de sinais e maravilhas fazia grandes sinais de cura na minha escola.
Várias pessoas com enfermidade, problemas financeiros, sentimentais, me procuravam para a solução de seus problemas. O demônio sabe do ponto fraco de cada pessoa e usa isso como uma arma para enganar. Eu também ungia vários alunos meus com unções malignas, passando autoridades e também entidades auxiliares. Alguns pastores, bispos e apóstolos ouviam as pessoas comentarem sobre mim que eu tinha a autoridade das trevas. Eu imaginava que esses líderes reagissem opostamente à minha pessoa. Já que a luz não combina com as trevas, eles me procuraram e me pediram poderes do ocultismo. Eles não tinham os dons do Espírito Santo por não viver uma vida santa. Queriam operar sinais e maravilhas em seus ministérios para crescer a quantidade de membros e atrair o maior número de pessoas. Eles são ambiciosos, queriam lucrar muito dinheiro. Eu não acreditei que esses homens veio até a mim compactuar, pedindo autoridade e poderes das trevas. Eles estavam dispostos a pagar o quanto eu queria para conceder uma parte de meus poderes. Eles diziam que vale a pena gastar para ter o retorno. Eu acreditava que todos os evangélicos seguiam o seu Deus fielmente, porque nós do mundo da feitiçaria seguimos os nossos deuses fielmente, por termos grande temor de sermos mortos por espíritos maus. Já os evangélicos traem o seu Deus, fazendo pacto com o diabo. Eu coloquei minhas mãos naqueles homens e passei a minha unção maligna. Meses depois, eles voltaram para me dizer que suas igrejas estavam cheias e que estavam operando grandes sinais. Eu derramei uma porção mágica de ervas na cabeça desses homens. A mesma entidade que anda comigo e opera sinais agora estavam acompanhando esses irmãos. Esses demônios têm pacto com esses irmãos em troca de suas almas. Eu vendi autoridade para muitos ministros do Evangelho. Só na minha cidade, mais de 50 receberam as minhas unções. Os demônios apareceram na minha casa e se apresentaram a mim, dizendo que precisavam de mim e de meus serviços. Apareceu uma entidade da moda. Esse demônio tem o poder de seduzir homens. Se apresentou na forma feminina. Outro demônio apareceu a mim. Ele é do vento, fazia tempestade sobre os mares, rodamoinho nas águas, para naufragar navios. Causa vendavais, tufões, furacões, ventanias fortes, derrubando casas. Tudo isso tem matado milhões de pessoas. João 10:10, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse demônio trabalha nos ares, tem asas, ajunta grande corrente de ar, para provocar desastre, arrancando árvores, derrubando casas, e arrastando tudo que estava em sua volta. Depois de apresentou a mim, o demônio das águas, que causa desastres nos mares, afoga pessoas nas águas, produz correntezas fortes, para arrastar pessoas em embarcações. Causa tsunamis, maremotos. Depois se apresentou a mim, o demônio do rancor, fazia as pessoas ficarem amargas, e não perdoar o próximo. Depois se apresentou o demônio do olho gordo, ele jogava feitiço nas pessoas, que eram vítimas de mal olhado. Depois se apresentou o demônio da paralisia, que tira os movimentos do corpo de pessoas. Veio o demônio pesadelo, que não deixa a pessoa dormir, ele causa insônia, e às vezes sufoca também, faz o homem sonhar, tendo relações sexuais com mulher. Esses sonhos parecem reais, e tira toda a energia física. No outro dia, a pessoa amanhece cansada, esse demônio entra no sonho. E também faz mulher sonhar tendo relações com os homens. Esse demônio é hermafrodita, tem dois sexos. Pode ser uma mulher para o homem, e pode ser um homem para a mulher. Isso acontece com pessoas que não têm Jesus, ou até mesmo com crentes fracos espiritualmente, ou vivem uma vida de pecado.
Eu digo que a importância das orações noturnas, antes de dormir, é essencial em nossas vidas. Eu, quando ainda era solteira, tive relações sexuais com esse demônio. Ele não apareceu no sonho, como ele faz com outras pessoas. Ele se materializou para se deitar comigo. Isso só acontece com bruxas, que sob alto nível de feitiçaria, é somente para patamares alto. Eu já tinha mais de 10 anos em atividade, leva muito tempo para conseguir essa aberração. Hoje eu tenho vergonha de dizer isso, eu só quero revelar que os demônios são reais. Quanto mais a pessoa se envolve no ocultismo, mais a intimidade com os demônios vão ficando cada vez reais. A pessoa acaba trazendo esses espíritos do mundo espiritual para o seu mundo físico, eles acabam fazendo parte de sua vida. Depois se apresentou a mim o demônio da heresia e da mentira. Ele se apresentou como anjo das igrejas, título que pertence aos pastores, é o que diz nas cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Ele inventava novas religiões que não têm Jesus, incitava pastores a contaminar o evangelho, usava teólogos para inventar teologias mentirosas. Fazia os mestres criarem heresias em seus ensinos. Os doutores da teologia torcia a palavra de Deus, em mínimos detalhes, para confundir os irmãos. Esse demônio convencia os líderes a desmentir a palavra, aquilo que antes era pecado e abominação para Deus. Na visão desses pastores, já não era mais pecado. Esse demônio da apostasia causava confusão teológica e procurava pequenos espaços para entrar dentro da igreja, através do falso ensino, para trazer confusão espiritual na mente dos irmãos e contaminar o corpo de Cristo. Esse demônio vinha na forma de anjo, é o que diz na palavra que Satanás se transfigura em anjo de luz. A sua forma de anjo da igreja significa o engano. Depois se apresentou o demônio roubador de mente. Ele deixa as pessoas loucas, sem memórias, enfraquecia sua capacidade de pensar. A maioria das pessoas que estão internadas nos manicômios são de causas espirituais. O demônio roubador de mente aparece para essas pessoas e perturbam até elas enlouquecerem e serem internadas. Esse demônio é o espírito de loucura, e tem feito muitos virarem moradores de rua e desaparecerem de suas casas. Depois se apresentou o demônio que muda os corações. Ele coloca dureza, dúvida e incredulidade nos corações humanos. Depois veio o demônio do câncer. Ele mata as pessoas que fazem pactos com ele. Pessoas que vão em busca de riquezas, fama e reconhecimento, fazem pacto com essa entidade. Quando termina o prazo, esse demônio coloca câncer na pessoa. Ela faz vários exames, quimioterapia, mas não tem jeito, porque o câncer é um pequeno demônio que se aloja dentro da pessoa e suga toda a sua saúde e se alimenta do sangue e de seu sofrimento. A pessoa morre quando o câncer é espiritual. Outro demônio veio, ele causa doenças cardíacas, que leva a pessoa à morte. Veio também a mim, o demônio que causa doenças incuráveis. O demônio da convulsão, que causa epilepsia, e causa morte através das drogas. Apareceu a mim o demônio familiar, que coloca frieza no relacionamento, fazendo os casais dormirem em camas separadas. Fazia o marido pegar nojo da mulher, e a mulher do marido, causando divórcio. Ele se instala nos lares, para provocar conflitos entre pais e filhos, irmãos contra irmão, fazia divisões dentro dos lares. Agora entendo o quanto é importante a família orar dentro do seu lar, e também visitar os lares daqueles que estão fracos, e orarem.
Hoje eu tenho um grupo de irmãos que me ajudam a visitar os lares, fazemos orações nas casas daqueles que estão fracos espiritualmente. O demônio da divisão também se apresentou. Ele faz os irmãos tropeçarem, causa divisões dentro das igrejas, cria grupos, forma partidos, racha a igreja, produz contendas. O demônio do temperamento forte, ele agita as pessoas, para brigarem com outras pessoas por qualquer coisa. Se apresentou a mim, uma mulher linda, um demônio sensual da lascívia e também da sensualidade, faz as modelos desfilarem em passarelas, usar sua beleza, e posar com os seus corpos, fazendo muitos se admirar pela beleza do corpo, e incita a fazerem cirurgia plásticas. Outro demônio me apareceu, tinha a aparência de crocodilo, mudava de cor igual ao camaleão, uma hora estava com sua cor natural, outra hora ficava verde. Ele se camuflava em homem, depois virava mulher, passava por várias transformações. Ele me disse: sou o demônio do homossexualismo e lesbianismo, eu mudo a mente da mulher, faço ela pensar que é homem, e mudo a mente do homem, faço ele pensar que é mulher. Minha mudança de cor é a minha camuflagem, para confundir as pessoas. Eu faço mulheres pensar que as lésbicas são homens, para sentir desejos de se relacionar. Também faço o homem pensar que os afeminados sejam mulheres, para terem um relacionamento. Eu inverto a natureza de Deus, faço pessoas fazerem orgias, sexo anal e oral. Eu entro dentro da igreja, os pastores não têm autoridade para me expulsar. Os homossexuais vão para a igreja, e não conseguem se libertar, eu sou feroz. Ninguém tem autoridade divina para expulsar, não agradam o seu Deus, não vivem o evangelho. Irmãos, eu estive do lado das trevas, eu sei o quanto esses demônios são perigosos, astutos, cheios de armadilhas, eles entram por pequenos espaços, que os crentes abrem em suas vidas. Se apresentou a mim o demônio da lepra, o demônio da cegueira espiritual, veio a mim, ele disse, que está cegando o entendimento de muitos sábios, muitos teólogos, escritores de livros evangélicos, livros de seitas e religiões. Tenho cegado grandes pastores, fazendo eles não crerem completamente na Bíblia, e rejeitarem versículos importantes, de exortação e santidade. O demônio da decepção apareceu, ele disse, que leva as pessoas a jogarem suas vidas na sarjeta, virarem moradoras de rua, e se viciarem em drogas, por causa das decepções. Outro demônio veio a mim, ele é o espírito da escuridão, ele faz as vidas espirituais se escurecerem, através de uma pequena mentira, dentro do evangelho. O demônio veio a mim, ele é o espírito da ambição, cobiça, vanglória e riquezas, que mancha o coração do homem, com esses desejos. O demônio da perversão espiritual me apareceu, ele disse, eu faço pessoas boas ficarem malvadas, inverto valores, os que fazem o bem, eu faço eles fazerem maldades, os bons costumes, faço ficarem mal. Faço o positivo virar negativo. Já não era mais pecado. Esse demônio da apostasia causava confusão teológica, e procurava pequenos espaços para entrar dentro da igreja, através do falso ensino, para trazer confusão espiritual na mente dos irmãos, e contaminar o corpo de Cristo. Esse demônio vinha na forma de anjo, é o que diz, na palavra, que Satanás se transfigura em anjo de luz. A sua forma de anjo da igreja significa o engano. Depois se apresentou o demônio roubador de mente, ele deixa as pessoas loucas, sem memórias, enfraquecia sua capacidade de pensar. A maioria das pessoas que estão internadas nos manicômios são de causas espirituais. O demônio roubador de mente aparece para essas pessoas e perturbam até elas enlouquecerem e serem internadas. Esse demônio é o espírito de loucura, e tem feito muitos virarem moradores de rua e desaparecerem de suas casas.
Depois se apresentou o demônio que muda os corações. Ele coloca dureza, dúvida e incredulidade nos corações humanos. Depois veio o demônio do câncer. Ele mata as pessoas que fazem pactos com ele. Pessoas que vão em busca de riquezas, fama e reconhecimento, fazem pacto com essa entidade. Quando termina o prazo, esse demônio coloca câncer na pessoa. Ela faz vários exames, quimioterapia, mas não tem jeito, porque o câncer é um pequeno demônio, que se aloja dentro da pessoa, e suga toda a sua saúde, e se alimenta do sangue, e de seu sofrimento. A pessoa morre, quando o câncer é espiritual. Outro demônio veio, ele causa doenças cardíacas, que leva a pessoa à morte. Veio também a mim, o demônio que causa doenças incuráveis. O demônio da convulsão, que causa epilepsia, e causa morte através das drogas. Apareceu a mim o demônio familiar, que coloca frieza no relacionamento, fazendo os casais dormirem em camas separadas. Fazia o marido pegar nojo da mulher, e a mulher do marido, causando divórcio. Ele se instala nos lares, para provocar conflitos entre pais e filhos, irmãos contra irmão, fazia divisões dentro dos lares. Agora entendo o quanto é importante a família orar dentro do seu lar, e também visitar os lares daqueles que estão fracos, e orarem. Hoje eu tenho um grupo de irmãos que me ajudam a visitar os lares. Fazemos orações nas casas daqueles que estão fazem maravilhas em seus ministérios, para crescer a quantidade de membros e atrair o maior número de pessoas. Eles são ambiciosos, queriam lucrar muito dinheiro. Eu não acreditei que esses homens veio até a mim compactuar, pedindo autoridade e poderes das trevas. Eles estavam dispostos a pagar o quanto eu queria, para conceder uma parte de meus poderes. Eles diziam que vale a pena gastar, para ter o retorno. Eu acreditava que todos os evangélicos seguiam o seu Deus fielmente, porque nós do mundo da feitiçaria seguimos os nossos deuses fielmente, por termos grande temor de sermos mortos por espíritos maus. Já os evangélicos traem o seu Deus, fazendo pacto com o diabo. Eu coloquei minhas mãos naqueles homens, e passei a minha unção maligna. Meses depois, eles voltaram para me dizer que suas igrejas estavam cheias, e que estavam operando grandes sinais. Eu derramei uma porção mágica de ervas na cabeça desses homens. A mesma entidade que anda comigo e opera sinais, agora estavam acompanhando esses irmãos. Esses demônios têm pacto com esses irmãos, em troca de suas almas. Eu vendi autoridade para muitos ministros do Evangelho. Só na minha cidade, mais de 50 receberam as minhas unções. Os demônios apareceram na minha casa e se apresentaram a mim, dizendo que precisavam de mim e de meus serviços. Apareceu uma entidade da moda. Esse demônio tem o poder de seduzir homens. Se apresentou na forma feminina. Outro demônio apareceu a mim. Ele é do vento, fazia tempestade sobre os mares, rodamoinho nas águas, para naufragar navios. Causa vendavais, tufões, furacões, ventanias fortes, derrubando casas. Tudo isso tem matado milhões de pessoas. João 10:10, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse demônio trabalha nos ares, tem asas, ajunta grande corrente de ar, para provocar desastre, arrancando árvores, derrubando casas, e arrastando tudo que estava em sua volta. Depois de apresentou a mim o demônio das águas, que causa desastres nos mares, afoga pessoas nas águas, produz correntezas fortes, para arrastar pessoas em embarcações. Causa tsunamis, maremotos. Depois se apresentou a mim o demônio do rancor, fazia as pessoas ficarem a testemunho de Ashley Irving. Vou começar a contar o meu testemunho, não vou detalhar todas as minhas maldades, como feiticeira, porque o propósito de meu testemunho é trazer edificação para suas vidas.
O que me influenciava para eu entrar no mundo da magia, primeiro foram os desenhos animados. Depois, quando fiquei adolescente, foram os filmes de bruxaria. Na minha juventude, começou a despertar um desejo de ser feiticeira. Tudo isso influenciada por aquilo que meus olhos assistiam. Uma amiga minha, usada pelo diabo, me convenceu eu a entrar na feitiçaria. Comecei a realizar pequenos sacrifícios de animais pequenos, como rato, pássaro, gatos pretos, até sacrificar crianças desaparecidas. Comecei a ler muito livro que fala de ocultismo. Pegava livro na biblioteca, me aprofundava, comprava livro satanista. Eu estava disposta a ser uma bruxa. Comecei a ter insônia, ver vultos, ouvia vozes no meu quarto. À meia-noite, alguém chamava pelo meu nome. Eu me levantava da minha cama, abria a porta da minha casa, meus pais ainda dormindo, ouvia pisadas, barulho de porta se abrindo. Alguém chamava meu nome. Ashley, estou aqui. Vem. Eu saía para o quintal da minha casa, e ouvia apenas uma voz, mas não via ninguém, e começava a falar com ela. Foi assim que comecei a falar com os demônios. Ei, 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 ei. No dia seguinte, contei para os meus pais. Eles não acreditaram, e me levaram no psiquiatra, e não dava nada nos exames, nenhuma alteração mental. Quando o problema é espiritual, não adianta recorrer e não perdoar o próximo. Depois se apresentou o demônio do olho gordo. Ele jogava feitiço nas pessoas que eram vítimas de mal olhado. Depois se apresentou o demônio da paralisia, que tira os movimentos do corpo de pessoas. Veio o demônio pesadelo, que não deixa a pessoa dormir. Ele causa insônia, e às vezes sufoca também, faz o homem sonhar, tendo relações sexuais com mulher. Esses sonhos parecem reais, e tira toda a energia física. No outro dia, a pessoa amanhece cansada. Esse demônio entra no sonho. E também faz mulher sonhar tendo relações com os homens. Esse demônio é hermafrodita, tem dois sexos. Pode ser uma mulher para o homem, e pode ser um homem para a mulher. Isso acontece com pessoas que não têm Jesus, ou até mesmo com crentes fracos espiritualmente, ou vivem uma vida de pecado. Eu digo que a importância das orações noturnas antes de dormir é essencial em nossas vidas. Eu, quando ainda era solteira, tive relações sexuais com esse demônio. Ele não apareceu no sonho, como ele faz com outras pessoas. Ele se materializou para se deitar comigo. Isso só acontece com bruxas, que sob alto nível de feitiçaria, é somente para patamares alto. Eu já tinha mais de 10 anos em atividade, leva muito tempo para conseguir essa aberração. Hoje eu tenho vergonha de dizer isso, eu só quero revelar que os demônios são reais. Quanto mais a pessoa se envolve no ocultismo, mais a intimidade com os demônios vão ficando cada vez reais. A pessoa acaba trazendo esses espíritos do mundo espiritual para o seu mundo físico. Eles acabam fazendo parte de sua vida. Depois se apresentou a mim o demônio da heresia e da mentira. Ele se apresentou como anjo das igrejas, título que pertence aos pastores, é o que diz nas cartas às 7 igrejas do Apocalipse.
Ele inventava novas religiões que não têm Jesus, incitava pastores a contaminar o evangelho, usava teólogos para inventar teologias mentirosas. Fazia os mestres criarem heresias em seus ensinos. Os doutores da teologia torcia a palavra de Deus, em mínimos detalhes, para confundir os irmãos. Esse demônio convencia os líderes a desmentir a palavra, aquilo que antes era pecado e abominação para Deus, na visão desses pastores e aos médicos. Depois da reação de meus pais, eu resolvi não contar mais nada para eles, era tudo em vão. Ao completar a maioridade, falei para os meus pais que iria morar sozinha. Não queria morar com eles, pois todas as atividades malignas que eu queria realizar, não podia fazer perto de meus pais. Eu queria evoluir, me tornar uma grande feiticeira. Para isso acontecer, eu precisava de privacidade, sempre fui uma pessoa disciplinada, procurava fazer tudo aquilo que os livros mandava. Tudo isso me ajudou futuramente a ser uma serva de Deus, praticante disciplinada pela palavra de Deus. 3 anos se passaram, as minhas experiências se tornaram mais íntimas com os demônios, morava perto de matagais, longe de comunidades, para ter liberdade em fazer os meus sacrifícios de sangue e os meus rituais. Cheguei em fase que podia ver os demônios, cara a cara e conversar com eles. Se apresentou para mim o demônio dos cosméticos. Ele disse: eu tenho inventado variedades de cosméticos desde os tempos antigos, minhas atividades começou no Egito, e agora invento cosméticos em alta linha na ciência, tenho feito isso para a sedução de homens. Quem compra os meus cosméticos, me dão legalidade para eu trabalhar na sua vida. Se apresentou a mim, uma entidade maligna terrível, ele é o responsável pelas falsas curas. Esse demônio fez um pacto comigo, ele me ungiu para eu realizar todo tipo de operações de sinais. Eu tinha uma escola de bruxas, onde eu ensinava os meus alunos a praticarem magias. Esse demônio operador de sinais e maravilhas fazia grandes sinais de cura na minha escola. Várias pessoas com enfermidade, problemas financeiros, sentimentais, me procuravam para a solução de seus problemas. O demônio sabe do ponto fraco de cada pessoa e usa isso como uma arma para enganar. Eu também ungia vários alunos meus com unções malignas, passando autoridades e também entidades auxiliares. Alguns pastores, bispos e apóstolos ouviam as pessoas comentarem sobre mim que eu tinha a autoridade das trevas. Eu imaginava que esses líderes reagissem opostamente à minha pessoa. Já que a luz não combina com as trevas, eles me procuraram e me pediram poderes do ocultismo. Eles não tinham os dons do Espírito Santo, por não viver uma vida santa. Queriam operar sinais